paz do Senhor, jovens, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, pessoas de todas as idades, que Deus os abençoe, espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor, na verdade, continuando, né, aquele assunto que eu vinha tratando, né, há 2 vídeos atrás. E nessa continuidade a gente vinha falando, né, agora a gente vai começar a falar sobre a questão de Jesus ter tido paz com pessoas ali que mesmo que erraram com ele, os seus discípulos, né. No caso, Jesus quando ele veio e fez uma refeição para os discípulos, depois da sua crucificação, quando ele ressuscitou, para mostrar que estava tudo bem. Naquela época, quando você fazia uma refeição com uma pessoa, era para mostrar que estava tudo bem ali, para ter paz com aquela pessoa. Tanto é que se tivesse alguma coisa que não estava bem ou que a pessoa que convidou você pudesse não gostar, você tinha que falar antes de ter a refeição, né. Eh, Como aconteceu no caso de Jacó e Labão, né, Jacó falou: "Ó, antes da gente comer eu não vou comer, antes que a gente trate de certos assuntos", né. E depois teve a refeição ali entre eles e Labão o abençoou, era um costume da época. Então, Jesus tendo aquela refeição, com os discípulos, foi algo para reassegurá-los que estava tudo bem entre eles, mesmo que qualquer erro que os discípulos tivessem cometido com eles, Jesus ali, ele estava facilitando, sendo um facilitador ali da comunhão, de que eles estivessem todos bem, né. Olha o que diz aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 30, diz assim: "E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lho deu." Aí no versículos 41 e 42, ele diz assim, "E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel." Ou seja, Jesus ali tendo essa comunhão com eles, refeição, eh, foi algo muito bom para os discípulos e confortou o coração deles, né, dizendo que estava tudo bem, né, mesmo que algum deles possam ter agido mal com Jesus, Jesus ali estava pronto a ter comunhão com eles, a perdoá-los e a ficar tudo bem, né. Da mesma sorte, nós devemos ser compreensivos, uns para com os outros, né, eh, não, procurando falar mal dos irmãos, ter disputas ali, criticar de uma maneira que vai desagradar a Deus, porque na verdade o que Deus deseja é a comunhão, né, e devemos até ser facilitadores, né. Mesmo que alguém veio fazer mal para com a gente deve orar por essas pessoas, desejar o bem delas, né, tendo a possibilidade, né, ali, né, ter paz ali com a pessoa e, né, Jesus ele se agrada, né, com que venhamos a ter, paz com as pessoas, né, na igreja, né, temos comunhão em nome do Senhor Jesus. Então, a respeito desse perigo de falar mal uns dos outros, nós devemos vigiar, porque a vontade de Deus é a comunhão uns com os outros, né. Quando a gente vê ali em Josué, no capítulo 9, nos versículos 14 e 15, vemos uma questão muito interessante sobre a maneira com que as pessoas demonstravam ter paz, né, umas para com as outras, né, e é o que Deus deseja conosco. Olha aqui no capítulo 9 de Josué, no versículos 14 e 15 diz assim: Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Então, ó, no versículo 14, os homens de Israel aceitaram a comida deles, ou seja, aceitaram ter essa refeição, que naquele tempo significava que você estava ali tendo paz ali com a pessoa que que você estaria tendo essa refeição. No caso ali, foi um erro do povo de Deus não ter buscado a Deus, né, então eles acabaram tendo paz com pessoas que na verdade não estavam com uma intenção, boa no coração, mas você vê que, né, foi um momento ali para eles terem paz,
né. No caso, Jesus ele sempre tem, algo bom para nós, né, tem esse desejo, eh, de ter paz com a gente, mas um desejo que ele o desejo de Deus é que a gente vá bem em todas as coisas. E nós também devemos ter esse desejo, né, de amar a Deus, adorá-lo, né, e assim, sendo dessa forma, Deus se agrada, dessa atitude da nossa parte. Vamos ver também em Gênesis 31, nos versículos 53 e 54, né, onde diz assim, Gênesis, 31, nos versículos 53, nos versículos 53 e 54. Diz assim, versículo 50, versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juízo entre nós. Então Jacó fez um juramento, em teu nome, em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eh, naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Aí, na manhã seguinte, né, no versículo 55, Labão se levantou bem cedo, beijou suas filhas, os seus netos e os abençoou. Ou seja, depois da refeição, tiveram ali aquele momento ali indicando paz, e ali Deus usa, o Labão, né, na verdade, os abençoou, né. Então, essa é a questão, né, quando Jesus fez isso, ele queria facilitar um bom relacionamento, né, entre as pessoas, sejam pessoas que o fizeram mal, ele não estava ali para criticar, para falar mal, mas até para facilitar pessoas que acabaram errando ali com ele. No próximo e último vídeo, vamos ver um pouquinho a respeito da questão de termos humildade diante de todas essas coisas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.